Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Virgílio Miguel Rodrigues Machado, 56 anos, natural de Portimão, cidade onde reside, é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 1988 e doutor em Turismo pela Universidade de Aveiro em 2009. É atualmente professor adjunto da Escola de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, Portugal. Tem experiência diversificada de trabalho em assessoria jurídica na administração pública, governo, empresas e tribunais. É docente no ensino superior há cerca de 28 anos e investigador de estudos superiores em Direito, Turismo e Governação, com ênfase em temas como poder e território, história de sistemas e desenvolvimento institucional. Já publicou 2 obras, a primeira intitulada Direito e Turismo como Instrumentos de Poder, Os Territórios Turísticos, em 2010, e em 2015, Turismo, Direito e Democracia, ambas com prefácios dos seus orientadores de doutoramento, doutores Carlos Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Tem cerca de 20 artigos em exclusivo ou como coautor publicados em revistas científicas nacionais e internacionais, como, recentemente, nas prestigiadas revistas Tourism Planning and Development, em 2018, e Journal of Place Management and Development, em 2019. Hoje temos um novo convidado e um convidado especial, já se devem ter apercebido, Virgílio Machado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para 2 dedos de conversa na Alvor FM. Obrigado eu também pelo convite. Vamos falar sobre um livro que escreveu há cerca de um ano, que é Portugal Geopolítico, e a primeira pergunta que lhe faço: o que é que o levou a escrever este Portugal Geopolítico, Virgílio? Pois, efetivamente, fiz há um ano, sensivelmente, este livro. Na sequência, vamos lá, de uma paixão que tenho pelos territórios e pela ciência política, e, no fundo, desenvolvi um pouco, enquanto académico, o estudo das organizações políticas que existiram no território português desde milénios, porque senti que era, uma parte da investigação científica e académica que não estava muito desenvolvida. Havia um vazio, talvez, não? Havia um vazio, exatamente. E, portanto, aproveitando contributos recentes de alguns autores, como o Tim Marshall, na obra dos Prisioneiros da Geografia, ou Jared Diamond, Como se Renovam as Nações, decidi aplicar as metodologias deles ao nosso território, com algum estudo, não é, sobre a história de Portugal, a geografia. Mas este é um livro de história, mas é uma história numa perspectiva e num olhar diferente, não é? Sim, é uma história visando ligações entre a geografia, a cultura, o direito, o desenvolvimento das organizações políticas, mas é preciso dizer que ele baseia-se apenas na formação da identidade portuguesa, ou seja, ele vai desde milénios até ao século XV, ao início dos descobrimentos, não é? Portanto, não é uma obra completa, trata-se de um ensaio e espero um dia arranjar um patrocinador para a segunda parte, até a atualidade, não é? Claro. Quem sabe. Mas, portanto, não sei se respondi bem à questão. Sim, com certeza. A geopolítica agora está muito na moda por más razões, não é? Exatamente, infelizmente, desde que começou a guerra, a invasão da Ucrânia, fala-se muito em geopolítica. Pode precisar concretamente o que é, no fundo, o termo geopolítica? Pois, geopolítica vem de geo, terra, e política, que é polis, a organização política da cidade, não é? Na altura das cidades-estado gregas, onde, o termo polis se começou a formar. Mas a associação destes 2 termos só realmente começa no século XX, e estudos, nesta área começaram a desenvolver-se, mais no século XX. E então, este termo, portanto, associa, no fundo, a terra e a política numa perspectiva de organização, ou seja, a política da terra, se quisermos. E tudo isto abrange várias matérias, como a sustentabilidade alimentar, a sustentabilidade energética, as questões relacionadas com a organização política,
as expansões territoriais, a guerra, a paz. Quer dizer, Enfim, isto é as um relações esmiuçar com internacionais. constante ir por caminhos e tentar, enfim, recolher o máximo de informação e analisar ao máximo pormenor, não é? Sim, porque na verdade Portugal tem razões para ter uma identidade geopolítica singular a nível internacional, porque nós de facto sempre fomos ponto de contacto para termos importância, seja no comércio, seja no transporte marítimo, seja nas comunicações entre o norte europeu e o sul mediterrâneo, ou hoje ainda entre a Europa, o Oriente e o Brasil. E, portanto, pelo mar procuramos sempre esses horizontes e valorizamos o mar para o comércio internacional e a promoção da paz, em especial nos recursos marítimos, com o uso inteligente da diplomacia para tudo isto, contrariando, vamos lá, tendências centrípetas de grandes potências continentais, e nesse contexto afirmamos uma identidade singular que merece ser estudada, merece ser transportada para a atualidade, porque é extraordinariamente importante, não é? Virgílio, e perante toda a sua investigação que tem feito, no caso específico para esta obra, chegou a determinadas conclusões que não correspondem com aquilo que hipoteticamente se dizia acerca de determinado assunto. Alguma vez isso lhe aconteceu? Sim, aconteceu e, na verdade, devemos dizer que a geopolítica, portanto, neste momento está a ser mal interpretada, não é? Como ciência da guerra ou como ciência do mal. E, na verdade, eu tenho desenvolvido esta análise da geopolítica aplicada a muitas coisas boas da nossa cultura, da nossa história, do nosso património. Eu posso dizer ao João que tenho escrito alguns artigos que já estão online, inclusive no Jornal Sol, sobre as ligações entre a geopolítica e a literatura, a geopolítica e o cinema, a geopolítica e a gastronomia, tem inclusive a geopolítica e o futebol. E o futebol foi a mais recente, tive a oportunidade de ler. Obrigado, e portanto, no fundo para mim é sempre surpreendente como área de investigação podermos melhorar os nossos estudos por geopolítica, porque sabe uma coisa, João, neste momento, enfim, de acordo com os estudos dos vários cientistas internacionais, 2/5 das diferenças de igualdade, de rendimento, de riqueza entre as nações derivam de fatores geoclimáticos. E nesse contexto, isto de acordo com historiadores e economistas internacionais. E, portanto, nós temos é que explorar todo este tipo de, vamos lá, de particularidades das nossas características geoclimáticas, como, por exemplo, para o turismo, não é? Que é muito importante para a nossa região. Claro. Como é que nós potenciamos, desenvolvemos, digamos, as características geoclimáticas e valorizamos a nossa paisagem, os nossos territórios, as nossas políticas públicas em vários âmbitos, para que nós possamos ter, de facto, mais riqueza, mais justiça social, inclusive aproveitando o turismo, que é um setor muito importante para o nosso país, não é? Claro que, segundo depreende, a geopolítica tem interesse para a compreensão do mundo em que vivemos, por aquilo que me está a dizer, não é? E por aquilo que se conhece, evidentemente. Sim, eu penso que é fundamental, não é? Nós conhecermos mais sobre geopolítica, e porque, na verdade, é o tal conhecimento holístico que nos permite fazer pontes para outras partes do mundo, porque uma coisa engraçada na minha obra, enfim, e que eu consegui surpreender, é que os padrões de organização política em Portugal evoluíram, digamos, em semelhança com outras partes do mundo, não é? No fundo, eles não são só nacionais, são globais. E nós, ao podermos estabelecer estas comparações, porque, no fundo, a nossa unidade geopolítica também resulta de um reconhecimento por terceiros do nosso valor e da nossa identidade, nós aqui podemos, de facto, fazer comparações, podemos estabelecer pontes, fazer análises mundiais e globais, para que nós estejamos sempre atentos, enquanto observatório, às características que se vão passando noutros países e para podermos estar atentos às oportunidades de desenvolvimento que devemos ter e que devemos explorar, não é? O nosso país, realmente, a geopolítica é importante para o nosso país e, indubitavelmente, para Portugal e o Algarve, sobre todos os pontos de vista. É claro. Perfeitamente. Nós aqui no Algarve até temos as distinções entre barlavento e sotavento, baseadas em elementos geográficos, não é? No fundo, do vento, de onde vem e para onde vai, mas também das características da própria costa,
que são diferentes no Barlovento e no Sotavento e acabam por explicar diferenças, inclusive culturais, entre as duas zonas, não é? Seria muito interessante estudar para o Algarve a geopolítica do próprio Algarve, baseada nas distinções geográficas que os territórios têm e, inclusive, as diferenças entre o Barrocal, a Serra e o Litoral. Será que a geopolítica também entra pela linguística, pelos termos regionais, por essa área? É transversal, não é? Penso no termo marafado, porque Exato. Marafado deve ter alguma coisa a ver com o mar e com o destino que estamos ligados ao mar. O maquejete, outra expressão muito do engenho e do improviso algarvio. Os regionalismos estão semeados um pouco por todo o Algarve, porque há diferenças entre a Fuseta e Alvor, as zonas pescatórias e mesmo lagos, e mesmo no Barrocal as pessoas têm termos muito específicos e uma acentuação fonética diferente. É muito interessante analisar porque são adaptações contextuais, muitas vezes de sobrevivência, que essas comunidades tiveram na relação com o seu ambiente envolvente, não é? E, portanto, sim, inclusive na própria obra há lá uma parte relacionada com, no Portugal geopolítico, com a língua portuguesa, também como instrumento de identidade e de distinção em relação a outras ordens políticas. Para concluirmos, o que é que lhe apraz referir? O nosso tempo, infelizmente, é sempre curto, mas outras oportunidades surgirão. Pois é, mas eu penso que estou à vossa disposição para outras, claro, com certeza, conversas e nós podemos continuar a falar sobre a geopolítica. O que me apraz registar é que gostaria efetivamente nesta primeira conversa, termos os nossos ouvintes atentos à questão da geopolítica, que no fundo continuem a se preocupar com a política, com os outros, com a cidadania, com perspectivas de inclusão, porque a política só serve para incluir, não é para excluir, e que a geopolítica seja a tal vertente de amor à terra que todos nós temos e ao ambiente, à nossa cultura, ao nosso património, que acabe por nos valorizar e ser utilizado como instrumento para o nosso desenvolvimento. É isso que eu pretenderia que no futuro se fizesse, sem que eu queira ser um ator político nessa matéria, apenas um académico e um cientista ou uma pessoa investigadora procura, enfim, nestes temas, ali acessar um bocadinho mais de conhecimento. Claro. Virgílio Machado, quem quiser adquirir a sua obra, esta ou as outras anteriores, como é que o pode fazer? Pela FNAC, não é? A FNAC tem, portanto, plataforma online e, enfim, pode adquirir por aí. Muito obrigado. Até uma próxima. Uma próxima. Obrigado também. Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.